Olá pessoal, paz a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo número 3, versos do número 4 até o 6. A Bíblia diz assim: Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Glória a Deus. Inicialmente nós vamos refletir sobre o verso 4, que diz: Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aqui o salmista nos diz que ele clama a Deus, ou seja, ele ora, ele conversa com Deus. E a grande maravilha aqui é que o Deus que o salmista está conversando é um Deus vivo, porque tudo que é morto não pode responder. Mas o salmista diz assim: olha, esse Deus, ele me responde. A Bíblia diz no Salmo 115, ela diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dê glória. O Deus deles são ídolos de pedra, de pau e de barro. Tem olhos e não vê, mãos e não tocam, pés, mas não anda, boca e não falam, ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Glória a Deus, queridos, que no meio de tantos deuses hoje que nós temos intitulados no mundo, o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. É interessante que Elias e Eliseu, todas as vezes em que eles estavam diante de uma oposição, eles diziam assim: tão certo como Deus vivo, tão certo como Deus vivo, né? Em cuja presença eu estou. Ou seja, eles tinham um relacionamento, eles estavam na presença de um Deus vivo, de um Deus que interage, né? Um Deus que dialoga, um Deus que responde. E isso nos traz uma grande esperança de que a nossa oração ela é ouvida. Isso nos traz uma grande esperança de que o nosso clamor não é vão. Isso nos traz uma grande esperança de que um Deus maravilhoso, tão grande, tão poderoso e ao mesmo tempo tão humilde, ouve a oração de pessoas tão pequenas como nós. Então, se você está orando, está clamando a Deus e parece que a sua oração está batendo no teto ou ficando nas nuvens, você está tendo apenas uma impressão disso, né? Porque a sua oração de fato ela está sendo direcionada a um Deus vivo, a um Deus que interage, a um Deus que responde. Eu por muitas vezes na minha vida, queridos, clamei a Deus e Ele me respondeu. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Foi mais de uma vez, foi mais de 10 vezes, foi mais de 20 vezes. Eu sirvo a um Deus vivo e eu sei que você também serve. Agora é preciso que você saiba que você serve a um Deus vivo, a um Deus que responde às suas orações. Então, quando você for orar, ore com fé, sabendo que Ele te responderá. A Bíblia diz em Hebreus que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele exista. O nosso Deus é um Deus real, um Deus que interage, um Deus imenso, um Deus infinito, um Deus que criou todo o universo que nós conhecemos, mas um Deus tão humilde que, como diz a Bíblia no Salmo 70, se levanta do trono e ouve aqueles que estão orando. Então continue orando, breve Deus dará uma resposta a você, porque Ele é o Deus vivo, o Deus que interage, o Deus que responde. No verso de número 5 e 6, nós vamos meditar nos dois juntos, tá? Diz assim: Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja que aqui o salmista ele estava sofrendo algumas ameaças, né? Ele disse que alguns tomavam posição contra ele. E eram tantos que tomavam posição contra o salmista que ele se via cercado de todos os lados. Esse salmo Davi escreve quando ele fugia de seu filho Absalão, que queria tomar o trono de seu pai, e muitos dos soldados de Absalão perseguiam a Davi.
Só que Davi, mesmo nesse cenário em que ele estava vivendo, um cenário onde ele estava sendo perseguido por soldados, um cenário onde o próprio filho estava se levantando contra ele, um cenário onde alguém do próprio sangue de Davi estava procurando a sua morte, Davi diz assim, olha, com todo esse cenário, com tudo isso, quando eu me deito, eu pego no sono. Olha que maravilha, né? Quando eu me deito, eu consigo dormir. Então Davi, com todo esse cenário caótico que o cercava, ele deitava e conseguia descansar, conseguia dormir. Por que que Davi conseguia isso? E às vezes nós, por causa dos problemas da vida, perdemos o sono. Deitamos na cama, rolamos de um lado, rolamos para o outro lado e não conseguimos dormir, não conseguimos descansar, preocupados com o dia de amanhã. Sendo que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Por quê? Eu creio, queridos, que é porque nos falta conhecer mais ao nosso Deus e ter confiança nele. Porque o salmista diz assim, olha, o Senhor é o que me sustenta. Davi sabia que naquela noite um soldado de Absalão poderia vir até ele cortar a sua garganta, mas ele sabia mais ainda que era o Senhor que iria sustentar a sua noite de sono, que era o Senhor e não os seus soldados, não os soldados de Davi que o guardaria, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Davi era assim, ele confiava em Deus e sabia que Deus o sustentaria durante aquela noite. E eu creio que nós precisamos ter essa mesma fé. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas. Se estamos sendo perseguidos, se temos preocupações, se temos tarefas difíceis de resolver, difíceis de fazer, nós sabemos que em meio a tudo isso é o Senhor que nos sustenta. Te falta um sono melhor? É porque te falta confiança em Deus. Nos falta a paz no nosso leito? É porque nos falta conhecimento de Deus. Quando nós conhecermos mais esse Deus, que desde quando nos formou do ventre de nossa mãe, tem nos sustentado, dormiremos mais tranquilos. Esta palavra que Deus quer nos trazer é uma palavra de fé e de confiança, para que a gente ore ao Senhor, como está no verso 4, e nos versos 5 e 6, a gente deite e durma e descanse, sabendo que o Deus que nos responde também nos sustenta, também nos guarda no meio de toda a tribulação da vida. Deus é o que nos sustenta. O que nos sustenta não são as nossas pernas fortes. O que nos sustenta não é o nosso salário que nós recebemos no nosso trabalho, não. Tudo que nos sustenta é Deus. Uma vez estava com um amigo e ele olhou para a fruteira da casa dele. Estava cheio de bananas, maçãs, laranjas. E ele falou assim, eu não vou orar agradecendo a Deus por isso, né? Porque isso foi o meu pai que trabalhou para conseguir isso. Mas depois ele mesmo se repreendeu e falou assim, não, peraí. Deus deu ao meu pai saúde, inteligência, vigor e abriu uma porta para ele trabalhar. Então eu devo dar glória a Deus. Né? Em tudo dai graças, em tudo dai glória. Né? Sempre é Deus que sustenta a sua casa, é Deus que sustenta a sua família. Eu não sei se hoje você vai dormir preocupado ou preocupada se amanhã vai ter algo para comer para os seus filhos, mas sabe que é Deus que te sustenta. Havia uma viúva que só tinha um pouco de farinha e Deus fez com que aquela farinha se multiplicasse, né? Havia uma multidão para alimentar com 5 pães e 2 peixes e Jesus multiplicou. Deus que nos sustenta. A Bíblia fala em Hebreus que ele sustenta o globo da terra pela palavra do seu poder, né? Que maravilha, queridos. Um Deus vivo, que interage conosco, que responde a nossa oração, que nos sustenta e que nos dá paz para dormir, né? Que isso chegue hoje como uma verdade consoladora ao meu coração e ao seu coração. Que isso gere fé em nós e que a gente faça dos versos 4 e 5 de Salmo, 4 e 5 e 6, né? De Salmo, uma base para a nossa confiança, sabendo que podemos orar, seremos respondidos e poderemos dormir tranquilos, que Deus nos guardará de todo o mal, de todo o homem mau e de toda a potestade do mal. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Tá bom, meus amados? Compartilhe com alguém que você conheça essa palavra de fé e de confiança e diga a essa pessoa, olha, você tem um Deus vivo. Você tem um Deus que guarda você e um Deus que está ouvindo as suas orações e que te responderá. Tá bom? Deus nos abençoe a nós e as nossas famílias grandemente. Em nome de Jesus, um grande abraço.